HQ e quadrinhos, mediado pelo ilustrador Douglas Dias e participação de Hernani Coussandier, Josias Silveira e Manuel Taylor. Então, aproveite este bate-papo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para a gente poder trocar essa conversa sobre história em quadrinhos e com figuras tão ilustres desse universo. Então, comigo tem hoje aqui o Josias Silveira, quadrinista e professor de artes visuais. Taylor, também quadrinista e bastante ativo da causa negra. E o Hernani Coussandier, que é medalha aqui da cidade já, bastante conhecido, então, e longa carreira, para trocar uma ideia conosco aqui. E eu sou quadrinista e professor de desenho na Escola de Arte Michael Biazin e na Fundação Casas Artes. Agora eu vou passar a palavra para eles se apresentarem rapidamente, um pouco melhor, e a gente seguir esse bate-papo aqui. Hernani, por favor, faz as honras. Boa noite, pessoal. 36ª Feira do Livro do Bento Gonçalves. Satisfação estar participando mais uma vez e agora de forma presencial. A feira também voltou à praça, isso é muito importante e deixar todos nós bastante felizes, né? E principalmente falar sobre quadrinhos, que é um assunto que fascina. Então, vou contar um pouco da minha trajetória. Eu já trabalho há muitos anos com desenho e ilustração, e os quadrinhos sempre estiveram junto. Comecei trabalhando ainda com publicidade, numa época que se utilizava muita ilustração na publicidade, e rapidamente comecei a trabalhar com os jornais aqui da região. E eu acho que passei em todos os jornais aqui da cidade, até os que não existem mais, o jornal impresso, assim, na época, acho que trabalhei em todos. Fazendo caricaturas, fazendo charges e fazendo quadrinhos, sempre conseguindo colocar meus quadrinhos. Mas eram épocas diferentes, né? Eu estava comentando com o pessoal aqui, antes da gente começar, que como eu comecei a trabalhar ainda nos anos 80, fazendo fanzines e entregando em bares aqui da cidade. Eu também sou músico, então aliava sempre a minha produção junto com o viés político, com a identidade dentro do alternativo, e folhas de bar, sabe? Eram folhas que tu deixava em mesas de bares, assim. Era perecível, né? No outro dia mas era uma maneira de comunicar. Isso na era pré-rede social, né? Já nos anos 90, eu já publiquei em edições, compilações que saíam no Brasil muito na época, na Metal Pesado, que era era uma versão da heavy metal americana, inspirada na Metal Hurlant, né? Não sei se a pronúncia é essa do francês, acredito que não, mas que era uma revista tradicional de quadrinhos fantásticos. E no Brasil teve uma versão brasileira durante alguns anos ali que sobreviveu muito na raça dos editores, né? E eu participava, e era uma publicação em nível nacional, né? Mas ainda de uma maneira muito rudimentar, a produção, os roteiros, assim. Era assim, eu acho que hoje qualquer um que trabalha com quadrinhos já é um desbravador, só por trabalhar com quadrinhos já é, né? Então, eu sempre teve essa característica no Brasil, porque não é uma atividade que a gente pode fazer um paralelo com os outros mercados de quadrinhos do mundo, né? Como é o americano, o japonês, o europeu. No Brasil, nós temos a atividade, ela está mais num nível do amor, da paixão por aquele tipo de expressão, né? Mas, enfim, trabalhei muitos anos em jornais, publicando quadrinhos, até agora a era das redes sociais, e isso facilitou, né, como nós comentamos,
na questão da divulgação, de tu conseguir fazer teu trabalho chegar em qualquer parte do mundo. E isso abre também outra perspectiva, porque uma vez assim, ou tu publicava nas grandes editoras do centro do país, ou tu não publicava, tu não trabalhava com quadrinhos, né? Então, se tu não tinha a chance de entrar numa dessas editoras, que era muito difícil, né? Porque aí vem outros problemas, né, de distribuição e umas outras séries de editoriais. E com a questão das redes sociais, isso facilitou, porque mesmo não chegando nesses grandes centros, se teve condições de continuar produzindo. E aí, muitos dos trabalhos que começaram nas redes sociais, hoje migraram para grandes editoras, né? E eu já agora, depois de muito trabalhar localmente, assim, edições em jornais locais, eu vinha lançar esse livro, primeiramente através do Fundo Municipal de Cultura, um instrumento importantíssimo para o fomento da arte em todos os municípios, e Bento principalmente, e depois a gente pode se alongar um pouco mais a importância desses editais para a produção das expressões artísticas. Nem um Dia Sem um Traço é um livro que eu lancei em 2014 e que foi premiado com o troféu Ângelo Agostini como o melhor lançamento independente do ano de 2014. Depois eu lancei Menegato, que é um outro livro lançado através do Fundo Municipal de Cultura, um trabalho que eu gosto bastante. E agora, é bom que aqui na Feira do Livro eu tenho uma história íntima com essa feira. Bom, tem a Eunice aqui, que é muito mais. A Eunice faz parte da história mesmo da feira. Em 2016, eu fui agraciado, eu fui o escritor homenageado, né? Até passamos aqui o Douglas, aqui com uma banca aqui na feira. E nessa edição da feira, o Christian Davi, que foi o patrono, e nós estabelecemos, naquela semana que passamos juntos, íamos almoçar, ficamos conversando, rapidamente costuramos ali uma parceria, que já deu frutos, que é o Fabrício Bom Tempo, o volume 1 do Anel Cardinale, já estamos produzindo o volume 2, e agora já temos outros projetos engatilhados, mas é importante dizer que o instrumento do Fundo de Cultura foi importante para eu, depois de muitos anos trabalhando com essa expressão, através do livro impresso, eu consegui participar dos grandes eventos de quadrinhos no Brasil. Cada capital tem um evento muito forte, sabe? Nós aqui ainda não... No Rio Grande do Sul ainda não tem por sinal, é o evento mais fraco, se for comparar, né? Se for comparar com os outros que acontecem, São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Curitiba, e então por aí, né? A publicação do livro me deu a oportunidade de conseguir participar e fazer parte do cenário, né? De quem trabalha com isso. Sigo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Taylor. E, ao contrário do meu amigo aqui, Hernani, eu faço a média dos quadrinhos tentando equilibrar justamente essa ponte entre os mais novos e os mais velhos. Trazer toda a essência do quadrinho que foi originalmente pensado lá atrás, em incentivar as pessoas a fazer arte, a botar em prática os seus direitos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, isso tudo através da arte, do roteiro, enfim. Eu sou estudante de arte, sou estudante de roteiro e, dentre isso, também ativista, né, na causa negra, então eu sempre tento retratar personagens negros, histórias negras sobre cultura africana, sobre as origens, né, da humanidade, enfim, tudo que tem essa fase de filosofia dentro dos quadrinhos, eu acho essencial trazer para cá. Aí entra um paralelo muito massa que o Hernani falou aqui sobre a questão de
visibilidade das coisas, sabe? Se para ele já era difícil num tempo, por exemplo, para nós ainda acaba sendo muito mais difícil pela visibilidade, pela acessibilidade, pelo abraço que a gente pode ter da mídia, né? De questão de publicar, de ser aceito, enfim. E eu acho que em quase 3 anos de trabalho que eu vim fazendo isso, deu para sentir como é que funciona esse mercado, deu para aceitar bem o meu caminho, ver por onde que eu vou passar, quem que eu vou atingir. A minha marca ainda é essa, o meu objetivo ainda é esse. Comunicar a pessoas e dizer que todo mundo pode escrever quadrinhos, todo mundo está apto para isso. E em base a isso, em tese é isso. Eu tenho alguns projetos em desenvolvimento, com o pessoal da Bahia até, né? O meu mercado maior é sempre São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Que esse projeto se chama Isocan, é uma história baseada na cultura africana, com todo aquele contexto histórico de guerrilhas, enfim, e povoação, depois extração, né, forçadas ali, enfim, dentro dos povos que tinham, como funcionavam entre eles. Aí entra uma questão política, filosófica, racial, enfim, social. É uma história muito bacana, tem umas ilustrações prontas já para nós fazer, e acho que tem acesso no meu Instagram, que a coisa a gente passa no final da transmissão, enfim, mas a minha breve apresentação foi essa. Acho que chega com o meu parceiro Josias aqui. Boa noite, eu sou Josias Silveira, trabalho como professor de arte no município de Caxias, professor da rede municipal. Também já trabalhei no rede estadual, redes particulares, redes de ensino profissionalizantes, relacionados principalmente com o ensino de arte e cultura. E também produzo quadrinhos. E fiquei muito feliz em receber o convite para participar deste evento, e mais feliz ainda por poder reencontrar o Hernani. O Hernani, no ano de 2008, se eu não me engano, esteve em Caxias, num evento de quadrinhos chamado Coxias, onde eu tive a oportunidade de ouvir ele pela primeira vez falando sobre quadrinhos, um artista local aqui da região, falando que era possível fazer isso. E ele vinha fazendo as suas produções do Cheichó, produções bem interessantes divulgadas nos jornais, que agora, inclusive, tem um livro próprio, que tem material muito bom ali. E é muito gratificante poder participar e ver que esse momento da história, lá de muitos anos atrás, a gente poder estar junto, fazendo aquilo que ele ainda continua gostando e amando fazendo isso, e eu também tenho a oportunidade de estar junto, publicando e também divulgando o meu trabalho. Minha impressão mais recente é o livro O Último dos Tropeiros. Este aqui é um livro, uma história em quadrinhos que conta um pouco da história do meu avô, que é Bento, por sinal, né, o nome dele, e eu fiquei analisando aqui a fala do Hernani, quando ele falou sobre o fundo, e nós comentamos anteriormente. É muito importante ter esses incentivos e leis, né, políticas públicas que incentivem esse tipo de produção. Eu, felizmente, não consegui por nenhum fundo, né, mas, buscando uma nova alternativa, um novo tempo, como é a proposta para essa feira também, eu consegui publicar esse material com o apoio de pessoas que gostam disso. Financiamento coletivo através de uma plataforma na internet, um site que possibilita isso. Foi divulgado todo o projeto, formas de recompensa, pré-venda, e as pessoas que tiveram interesse e gostaram do projeto tiveram a possibilidade de apoiar e também receber este material, que o Brasil inteiro já recebeu. De todos os nossos estados, apenas 2 estados do Brasil não teve apoiador. Um deles foi o Acre. Não conheço ninguém de lá, então também é interessante. E também não teve nenhum apoiador do Maranhão. Mas os demais estados do Brasil, todos, pelo menos um apoiador de cada estado. Isso, para mim, foi muito gratificante em saber que por todo o nosso país ainda tem gente que gosta de quadrinho e incentiva essa produção. Às vezes as leis públicas não são o suficiente, mas existem alternativas que a gente pode correr atrás, pode conseguir. Além deste projeto, eu já estou com outro na plataforma digital chamado Print Self. Esse não conta a história do meu avô. O Print Self é baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências de quadrinhos e também nas minhas experiências pessoais como
portador de transplante de córneas. E esse projeto tem incentivo, principalmente para a doação de órgãos. É uma campanha que eu faço, uma história em quadrinhos, que tem esse viés de incentivar a doação de córneas, doação de órgãos, porque isso, inclusive, ajuda muitas pessoas a voltarem a fazer o que gostam, que é o meu caso. Poder hoje estar aqui, fazendo quadrinho, falando de quadrinho junto com amigos. Eu incentivo você, que está me ouvindo, a fazer também, avisar a sua família que você é um doador. Muito obrigado. Retorno com Douglas. Só história boa, hein? Tá uma graphic novel boa isso aí. Pessoal, então assim, quadrinhos e livro é uma coisa muito convidativa, né? Então nos pega muito fácil, muito visual, muito impacto. Qual quadrinho convidou vocês para começar a leitura e qual quadrinho que convida hoje, que ainda mantém a leitura? Eu lembro que, para mim, por exemplo, o que me convidou, eu lembro que foram aqueles quadrinhos mais fáceis de estar à banca, mais fáceis de comprar, de adquirir, dos pais darem para o filho, que era Mônica, Disney e X-Men. Dos super-heróis e Cartoon, basicamente, dos mercados gigantescos que tinham. Isso foi meu convite para ler quadrinhos na época. E hoje, o que me convida a ler quadrinhos são os quadrinhos mais europeus, por exemplo, ou biografias, ou então baseado em livros, textos mais reais, mais um pouco trágicos, talvez, é o que tem me convidado para manter a leitura. E vocês? O que convidou vocês para começar a leitura e o que mantém hoje? O que convida hoje para vocês? Bom, na minha época de infância, eu comecei lendo Tex, que era o que os meus primos mais velhos tinham, né? E naturalmente, pela minha família ser cristã e evangélica, eles não tinham o hábito de incentivar a leitura de quadrinhos. Posteriormente, com o passar do tempo, isso se tornou, né, uma visão diferenciada e hoje eles incentivam e gostam bastante também. Então, mas inicialmente eu comecei lendo o que os outros tinham, os mais velhos, e passavam para mim e eu acabava lendo também. Hoje, o que me mantém ler quadrinhos, principalmente são normalmente projetos autorais, projetos mais independentes, que têm uma história, não necessariamente de heróis. Eu sou incentivado por um dos principais heróis da Marvel, que é o Demolidor, mas hoje eu consumo principalmente material próprio, que conte uma história não necessariamente de um herói, mas de pessoas que têm histórias para contar. E isso me cativa muito, tanto que é o que eu gosto de produzir, né? Não que a ficção, o imaginário das pessoas seja deixado de lado. Não, longe de mim pensar dessa forma. Ainda a gente precisa consumir e ter muito isso. Mas o que me mantém são essas questões mais autorais, projetos mais independentes, com histórias reais, assim, que histórias que possam ser aplicadas. Cara, maravilhoso. Eu acho que eu comecei também, como diz o Douglas, na Turma da Mônica, depois com os gibis de super-heróis. E aproveitando o gancho do Josias também, né, a parte dos super-heróis é o que mantém a gente. E o que me convida para ler quadrinhos hoje é justamente a representatividade. Histórias que a gente se identifica, histórias que a gente consegue tirar toda a parte da fantasia e ainda se ver no personagem, ainda se ver na história que está sendo contada ali. Adaptá-la para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, tirar algum proveito dela. E toda a história, por mais fantasiosa que seja, tem aquela anedota, tem aquela parábola que faz a gente refletir, que faz a gente adaptar para a nossa vida, enfim. Isso é o que me cativa. Cara, independente se seja história infantil, adulta, europeu, enfim, esse tipo de material que gera uma identificação, que tem um cunho de realidade na história que eu amo ler. Então, independente de biografia, enfim. As últimas que eu li, como acho que eu falei contigo, né, sobre o boxeador, então, eu amo boxe, lutei boxe, né, boa parte da adolescência ali, até uns tempos atrás, enfim. Um quadrinho que mexeu muito comigo foi por justamente juntar um fato histórico, que era os campos de concentração, e a prática do boxe. Eles adaptaram isso de uma forma muito maravilhosa, até eu descobri que era uma história real. Então, esse foi um dos starts por eu pensar, tipo, cara, eu posso escrever uma fantasia, eu posso escrever uma história que sai da minha cabeça, mas que converse com muitas pessoas, com realidade, com cunho que, porra, existiu, cara. Então, eu acho que, resumindo bem, o que eu gosto de ler é o que a gente pode espelhar a nossa vida nela ali, sabe? Eu também comecei com a Turma da Mônica. Tu vê como isso é interessante, como atravessa gerações, hein? Isso
também foi importante. E os quadrinhos super-heróis, Marvel ali, também. A Turma da Mônica, isso já tinha naquela época, né? E Homem-Aranha e Batman também. Mas foi quando chegou o primeiro Asterix na minha mão, o Asterix ou Caldeirão, que abriu uma outra janela. Eu digo, mas isso é quadrinho também, entendeu? E aí o Tintim, né? Que é Tantan na pronúncia e tal, mas aqui no Brasil, Tintim, as aventuras de Tintim. E aí eu comecei, era difícil conseguir os álbuns e tal, mas me encantei, que eram histórias mais longas, né? Um álbum mais bem acabado, de luxo e tal. E depois eu acho que teve os quadrinhos brasileiros do Chiclete com Banana e da editora Círculo ali nos anos 80 também foram algo que mudaram a nossa perspectiva, porque era uma coisa brasileira, era escrachada, então era uma coisa que mudava totalmente a concepção, né? Acostumado com os europeus, os americanos, os mais polidos, e era uma coisa aí já mais underground e que misturava sexo, drogas e esse tipo de coisas. Hoje, certamente essas publicações elas não estariam mais nas bancas hoje. Como aquelas cenas dos anos 80 que a gente vê na TV, né? Que tu diz, como é que isso passava? E os quadrinhos também tinham coisas escabrosas, assim, né? Que certamente hoje não estariam, assim, teriam mais dificuldade, né, na sociedade que a gente vive hoje. E a revista Animal também, que eram compilações dos europeus que traziam um outro tipo de quadrinho mais com tudo que é tipo de técnica, isso foi tudo abrindo bastante a minha cabeça e eu procurando me educar no traço, para eu conseguir construir a minha identidade, né, e não ser um xerox dos meus ídolos, né, e venho tentando até hoje, porque isso é uma disciplina que tu tem que, né, de tu encontrar o teu caminho. E hoje também leio menos a quantidade do início, até porque hoje eu passo mais tempo na mesa de desenho produzindo, mas gosto bastante também dos quadrinhos autorais, esses. Marcelo da Salete, tu deve conhecer, né? O Marcelo da Salete, que também tem engajamento afro. O Marcelo Quintanilha. Esse pessoal está produzindo quadrinho de excelente qualidade, brasileiro, e que tem uma ótima repercussão no mundo também, né? Dentro desse segmento. Então, mais ou menos esse panorama aí. O De Salete e o Quintanilha são o pessoal que estão muito engajados num quadrinho bem cara brasileira, assim, e muito importante, que não é um quadrinho... Ele conta história, como o Josias comentou. Conta história... O De Salete fala muito da história da escravidão e como surgiu tudo isso, né, nos álbuns Cumbê, Angola Janga, e o outro, Marcelo também, xará dele, tem uns contos muito, assim, cara de novela, assim, uma coisa muito brasileira. Exato. Então, o que ele faz tem uma cara muito de ou filme brasileiro, ou novela, tem uma cara muito de coisa acontecendo na esquina da tua casa, sabe? De periferia, de quebrada, assim. É muito interessante a narrativa, muito, muito divertida. E importantíssima porque ela não é uma narrativa falsa, né? Não é uma narrativa de herói só como ideal. É uma narrativa muito viva, muito da sociedade, né? Então, isso é muito diferente manter essa maturidade hoje no painel de quadrinhos. Que uma coisa era uma aventura de uma revista e depois voltar a produzir aquela plasticidade, aquela coisa um pouco distante. Eles não têm uma produção muito rica e tem um mercado mais aberto hoje para isso, tem público para isso, né? Acho que o maior público que a gente já viu até agora, né? Mais maduro, aparentemente. Essa questão da tecnologia atravessar os tempos cada vez mais veloz. Com isso tudo, a gente, ouvindo a história, né, lá do começo, lá, tu que é daqui o veterano, até chegar ao Taylor, que é o mais jovem daqui, os meios de comunicação mudaram bastante. A produção de quadrinhos, a certa resistência, ela segue mudando para também partindo para um outro meio, que é o quadrinho digital. Então, a gente tem a produção de quadrinho hoje analógica, na prancheta, que é o caso do Hernani, assim como o meu, parcialmente. Temos a produção de quadrinhos hoje
nos bastidores em mesa digitalizadora, mesa que desenha direto nela, ela fica, não tem um papel, é digital, fica preso ali, né? É pixel. Até a leitura também mudou. Tem a leitura do papel, que eu gosto muito de comprar o quadrinho, cheirar o quadrinho, a textura do papel, né? Olhar essa luminescência do papel ali, se ele é amarelo, se ele é branco, como é que funciona o design da capa, a orelha, e o quadrinho digital, né? O PDF, que tu baixa, lê, enfim. Não pesa, é confortável, é mais barato, leva contigo para aquele lugar, mas são formas de fazer quadrinhos e de consumir quadrinhos diferentes. Como é que vocês veem isso? Vocês já incorporaram isso ou pensam em projetos a respeito? Para vocês é mais fácil a relação de leitor desses materiais ou de produtor? Tem uma relação de uma coisa para outra? Cara, eu acho que, representando, digamos assim, a geração mais nova, eu ainda bato na tecla do clássico ainda ser o que mais se sustenta, porque tem a prática do colecionismo, né? Então, tu ter ele na tua coleção lá é uma parte fundamental de tu ler e dizer que tem, poder folhar ele, saborear, que nem tu disse, né? Sentir o cheirinho do gibi e tal. E é uma das coisas mais importantes hoje, porque o digital ele acaba se tornando descartável, né? Tu leu, acabou, deixou ele num arquivo lá, sabe-se lá quando tu vai ver de novo. Isso não impede do físico acontecer a mesma coisa, porém ele está ali, ele está acessível, ele é um material né, propriamente físico, então ele te traz uma satisfação um pouco maior e um pouco mais palpável do que aquele trabalho significa, sabe? Porque hoje a mídia digital ela é isso, ela é uma coisa muito rápida, muito dinâmica para te desenhar, postar lá. O próprio exemplo é o Inktober, né? Tu desenhou, postou lá, todo mundo viu, todo mundo tirou as ideias e acabou, passou para o próximo desenho, próximo quadrinho, próxima fase, próximo dia, enfim, e aquilo acaba se tornando descartável. Então, a forma de imortalizar uma arte ainda é o digital, ainda é o físico, o tradicional, e eu acho que eu luto bastante com isso. Eu acho que a oficina, a cozinha de fazer o quadrinhos, de pensar, e eu acho que isso não muda muito. Eu acho que a forma de divulgação, eu acho que sim, que o quadrinho digital abriu essa outra janela de conseguir chegar, né, como eu expliquei antes, a questão antes é somente com o livro impresso. Mas eu acho o objetivo, pelo menos dos quadrinistas que eu conheço, ainda é chegar à edição impressa, porque ela completa, né, porque a textura da capa, a gramatura do papel, todas essas coisas fazem parte que vão da obra, né? Então, eu acho que também a bateria não acaba, tu põe embaixo do braço, e que nem tu falou do colecionismo, né? E quem curte quadrinho tem muito disso, gosta de coleção e põe tudo junto, essas coisas, né? Que é muito de toda a cultura pop, assim, o cinema, a música, né? De cultura. Por isso que tem muito os produtos que né, do quadrinho se vai para bonecos, brinquedos, camisetas, cinema, fralda descartável, biscoito. Isso dentro no Brasil, claro, isso ainda é um mercado muito difícil, né? Como eu falei, nós temos uma outra realidade, mas isso é realidade em vários outros mercados de quadrinhos, né? Não sei se desviei um pouco da... Eu, como produtor, eu ainda prefiro o tradicional, eu desenho a moda antiga, como o pessoal gosta de dizer. Para mim ainda é papel, tem que, para mim, diferenciar determinado resultado, o efeito que eu quero, eu mudo o tipo de papel, saio de um papel canson, vou para um papel fabiano, vou por um papel crepom, às vezes, dependendo do resultado que eu quero, mudo a técnica, vou para aquarela, nanquim, né, até caneta esferográfica, né? Então, a questão da possibilidade artística manual, tátil, para mim, como produtor, ainda é primordial, mas não é, digamos, fundamental. Eu posso produzir, eu já produzi muita coisa digital, mas o que eu prefiro
ainda é o tradicional, mas eu gosto de mesclar com as duas linguagens. Eu gosto de trabalhar com o digital, inclusive faço algumas colorizações dos trabalhos feitos à mão, faço digital, porque eu gosto dessa facilidade que a tecnologia te proporciona. Mas não quer dizer que é mais fácil fazer assim. Fazer numa mesa digitalizadora é tão difícil quanto fazer à mão, às vezes mais difícil, dependendo do modelo que tu usa. Às vezes tu nem enxerga o que tu está traçando, só na tela, então ela só reflete. Então, isso é bem difícil para quem vai aprender, começar nessa linguagem. Mas a essência de quem desenha começa na mente, começa aqui na nossa cabeça, e depois ela vai ou para o papel ou vai para o digital. Inclusive, eu li recentemente um quadrinho digital que ele perdeu essa característica da diagramação que a gente é acostumado a ver nos nossos quadrinhos. Ele é cada quadro como se fosse uma página. Cada quadro é uma página. Ele não tem mais aquele jogo de leitura tradicional que, inclusive, diferencia o quadrinho ocidental do oriental, do mangá, né? Então, essa questão de leitura em Z não se tem mais, que é uma coisa, um exercício que a gente faz no quadrinho tradicional. E no digital já tem muitas migrações para essas outras linguagens que tem público, né? Tem bastante gente consumindo esse tipo de material, e é importante que tenha, porque dá possibilidades para quem gosta, quem curte, ver outras maneiras de explorar aquele recurso. O quadrinho também pode ser contado tanto em desenho digital, tanto em desenho tradicional à mão, quanto também em animação, pode virar filme. Isso é a possibilidade de uma história bem contada, quer seja no papel, quer seja digital. Deixa eu fazer uma complementação ali, que a praticidade não pode nunca ser confundida com facilidade, né? A praticidade do que o Josias falou é na questão até financeira, porque o material que a gente usa para desenhar, cara, é muito caro. Aí tu vai gastar em papel, tu vai gastar em tinta, em nanquim, seja lá o que for. Numa possibilidade que tu pode comprar um tablet, adquirir um e treinar o teu desenho à vontade ali. Então, a praticidade se diferencia muito da dificuldade, né? Do estudo, eles são praticamente o mesmo. A nossa visão aqui, é unânime, né? Do tradicional, eu acho que cabe aí um complemento do digital ser um complemento, um casamento com a arte tradicional. Tu faz todo o plano ali, todo o primeiro sketch no tradicional e complementa ele com as cores depois no digital. Assim, dá para fazer um casamento e unir as duas artes aí, agrada a todo mundo. Boa. Já disseram que quadrinhos vão quebrar seu coração. A frase é minha, é do Jack Kirby. Falando dessa toda essa questão que a gente comentou no comecinho, da dificuldade, incentivo edital, e o que ele comentou que se faz muito quadrinho aqui por amor, muitas vezes, e tal. Os quadrinhos já quebraram o coração de vocês? Já arrebentou você ao meio o quadrinho? Dá licença que essa eu começo respondendo, tá, Douglas? Vai lá. Então, eu sou colecionador de quadrinhos e, para casar, há quase 9 anos atrás, eu vendi boa parte da minha coleção de quadrinhos. Então, quadrinhos não quebrou meu coração, mas me deu um estrago danado, né? Ele machucou, mas o amor e todo o apoio que a minha esposa hoje dá para mim compensou todo aquele investimento que foi feito. E, com certeza, quadrinhos a gente consegue comprar outro. O amor de outra pessoa a gente não compra. Cara, esse é o passo. Eu acho que o quadrinho nunca me feriu, nunca. Na verdade, ele era um refúgio, né? Ele acalmava o meu coração. Tu é jovem, tem muito jovem ainda. Cara, nem quero passar por isso, não. Eu tenho também, eu sou colecionador, né, de quadrinhos, também tenho, já investi muito, hoje menos, até porque é questão de espaço, né, mas teve épocas de consumir, ter o mesmo número em várias línguas e tal, né, ou quando amigo viajava, mandava, então sou um acumulador também, então já tive dificuldades para manter essa coleção. Vamos esquentar um pouquinho já para fechar com chave de ouro aqui. Asterix, Mafalda, Laerte, Breccia, o Eternauta, são todos quadrinhos fantásticos, diferentes, e todos têm um caminho político ali.
2019 para 2020 surgiu um questionamento no mundo dos quadrinhos, que é quadrinho menos político. Aí vem a pergunta: é possível fazer obra de arte não política, apolítica? É possível? Se for possível, é benéfico? E é benéfico a quem? Aí é com vocês. Política é tudo, né? Política é o que a gente come, é o preço da bomba de combustível, política é o preço do livro, né? Política é o preço do carrinho do supermercado, é tudo. E atividade artística não tem como fugir disso, né? Até quando assim a posição de estar isento é política também, né? Então, não, eu não vou falar sobre nada. Isso é política, né? A política de não falar. Ficar em cima do muro é favorecer o opressor, né? Exato. Então, toma uma posição igual. E isso tem que estar inserido, e eu acho que isso é um aspecto altamente importante. E, enfim, eu acho que é presente não só nos quadrinhos, como em qualquer expressão artística, né? Eu acho que política é essencial, tem que ser discutido, tem que ser informado, tem que ser uma fonte de estudo, até para quem se diz tá em cima do muro ou, né, isento, tem que pelo menos ter um conhecimento do porquê que ela está se isentando daquilo, sabe? Tomar uma posição que seja um passo à frente para saber o que o assunto está abordando. E todos os quadrinhos têm um viés político ali, é impossível fugir disso aí. Eu acredito que seja impossível. Assim como o Hernani falou, tudo está relacionado à política, né? Desde as coisas mais simples do nosso dia a dia até as coisas mais complexas, que inclusive no dia de votar numa urna eletrônica, né? Às vezes, numa votação simples, numa escolha escolho amarelo ou escolho vermelho, isso são questões políticas, a gente tem essas associações. E a arte, por ser uma questão semiótica, simbólica, de trabalhar isso, ela te dá a possibilidade de tu poetizar sobre a política, que eu acho que é a parte mais bacana. Às vezes a pessoa está lendo aquilo, está sendo informada sobre determinado assunto, mas às vezes o contexto que ela está lendo, está viajando naquela leitura, não é tão importante quanto o assunto. Então, a leitura do contexto, de tudo que ela está lendo, é política, mas ela embarca naquela viagem de uma forma que ela não consegue diferenciar o que é política, o que é arte. Essa eu acho que é a sacada, entendeu? Trabalhar com as duas linguagens diferentes. Tu nunca vai poder separar elas, porque uma coisa está intrínseca à outra. Eu acho, na minha opinião, que... E se existisse essa possibilidade, eu acho... O que tu comunicaria com a tua arte? Se tu não tem nenhuma posição, tu não tem nada para falar, então fique calado e não se manifeste e deixe as outras pessoas que têm opinião para falar. Não, e é como assim, o sujeito assiste de repente o filme do Capitão América e acha que aquilo não é político, né? Então, quer dizer, a política nem sempre tu vai abordar a militância em alguma posição. Tu pode simplesmente levantar assuntos sem tomar efetivamente o parte, ou inclusive criticando aquilo que tu defende, que eu acho que isso que exige ainda mais da gente, né? Esse livro aqui do Menegato que é um livro de humor, mas que trata de política e que eu procurei trazer várias questões que para mim também não são definidas e questionam até posições que eu defendo, né? Posições políticas, correntes políticas que eu defendo, mas que eu não deixo de questionar, né? Porque isso faz parte, a questão da mudança de pensamento, de aperfeiçoamento. Nós estamos sempre num processo, tanto da nossa arte, quanto do nosso pensamento e das questões políticas que a gente almeja na sociedade. E isso, de repente, eu converso contigo, tu me abre uma outra perspectiva. E a obra de arte é isso. Quem é que um livro nunca mudou a vida, né? Eu já li, ouvi um filme, uma música que tu fica outra pessoa depois daquilo, né?
E isso é a coisa mais fantástica da obra de arte, né? Que tu bate um livro e diz, bah, mudou, aquilo te abre uma outra janela e vai estar presente no teu trabalho e outra pessoa vai fazer o mesmo processo e assim por diante. Como é bom a gente trocar uma ideia com gente lúcida, né? Que alívio. É outro nível. Pessoal, então, a gente vai, infelizmente, encerrar o papo por agora, mas eu queria ficar até amanhã, assim, trocando essa ideia, assim, cara. É de lavar a alma. Eu avisei, Douglas, que não era como os nossos eventos que a gente virava o dia e a noite, não. Tem tempo. Então, pessoal, um minutinho para vocês falarem rapidinho, tipo, se despedirem e deixarem alguma dica de material para encontrar ou novos trabalhos, tá? Certo? Pode ser? Show de bola. Eu quero agradecer, então, a 36ª Feira do Livro, aos colegas, o Douglas, mediador, e um abraço ao parceiro Christian Davi. Estamos com mais 3 trabalhos no forno aí, e vamos ver se final do ano ou começo do ano que vem eles já vão estar nas livrarias e de mão em mão. Pode me encontrar, Hernani Cosandier, nas redes. Ali tem meus quadrinhos, minha atividade de ilustrador e caricaturista e outros trabalhos. Pode encomendar, né? Manda inbox ali. E também meu trabalho de música. E isso aí, grande abraço. Eu também queria agradecer pelo convite, cara, o reconhecimento de ter o apoio das pessoas te convidando pelo teu trabalho, reconhecendo o que tu faz, é maravilhoso. Eu sinto que é um passo para frente na proposta que eu me doei, que eu escolhi essa profissão. Então, quando vem o reconhecimento, assim, é uma das coisas mais gratificantes que tem. Meus próximos projetos são esses de transformar personagens e dar visão a eles, dar notoriedade a eles. Eu estou com 4 projetos de livros e transformando ele em quadrinhos. Para mais informações, sigam o meu Instagram, @comictaylor, que lá sai todas as informações para isso. Eu posto resenhas, eu posto os concept arts disso, sempre exaltando a cultura negra, sempre trazendo essa possibilidade de dizer que, cara, é comum. Cor é origem, faz parte da gente e não deve ser distinto de bom ou mal, melhor ou pior, e sim como um conjunto. Assim como a gente tem protagonistas brancos, a gente se criou vendo o Super-Homem, a gente pode ver um Super-Homem negrão, a gente pode ver, eu como, né, fã do Super Choque, quando eu vi um personagem negro nos quadrinhos, a minha alegria, o meu empenho em querer conhecer mais e saber mais, eu quero passar isso para as pessoas também. Essa é a minha dedicação hoje, esses são os meus próximos projetos, e tá para sair coisa nova aí, então me acompanhem no Instagram lá, que tá para sair coisa nova e coisa de qualidade. Eu também quero agradecer a organização da 36ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, em especial meu mano Douglas aí pelo convite e por poder estar aqui com pessoas ilustres, como disse, né? Eu fico feliz por saber que ainda existe possibilidade de fazer e viver de arte. Eu comento com a minha esposa que esse é um desejo que eu tenho. Eu vivo de arte hoje, apesar de ser professor, mas eu vivo fazendo o que eu gosto. E o mais bacana é que eu ainda tenho a possibilidade de incentivar todos os meus alunos a produzirem arte. Isso eu não abro mão, porque eu tenho a possibilidade todos os dias de incentivar as pessoas, não só a fazer desenho, mas a entender a arte, pensar a arte e produzir isso. Eu sinto muito honrado por poder contribuir com as pessoas. E eu fico lisonjeado por poder participar de eventos como este, onde dá espaço e oportunidade para pessoas que têm esse desejo de fazer arte e comunicar alguma coisa. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, conhecer os novos projetos que estão aí, inclusive o Print Selfie, que é um novo projeto que eu estou lançando pelo Catarse, pode acessar as redes sociais, josias.arte. Pode me procurar, a gente troca uma ideia, conversa, estamos sempre à disposição e abertos para ouvir os amigos e a nossa comunidade. Um abraço a todos.
Bem, vou fazer meu jabá então, rapidamente, que faltou. Em breve no Catarse a gente vai ter a história em quadrinho Roseta, roteiro de Henrique Madeira, escritor de Crisalta e ilustração minha. Aí podem procurar novidades sobre aula de desenho, sobre ilustrações, encomendas no Instagram Douglas HQS. Agradecer o pessoal da feira, agradecer aos intérpretes de Libras também, o pessoal da feira e o pessoal que está permitindo que a arte e cultura seja inclusiva também e não exclusiva. Tá, pessoal? Obrigado por esse momento e obrigado aos colegas de profissão aqui. Foi uma honra ter um palco de peso para falar de quadrinhos. Valeu, pessoal. Muito bem, muito bem. Palmas para essa turma maravilhosa. Uhul! Muito bem. E olha só que o pessoal aqui da internet participou bastante, viu? Eu até vou falar para vocês aqui, ó, que as mensagens que vieram. A Fernanda Cadori, viu, Taylor? Diz que tu é maravilhoso. O orgulho de dizer que é o meu namorado. E um baita artista. Depois dessa vai ter que pedir para casar, hein? Quero nem saber. Depois eu quero ver aqui a continuação dessa história. A Don Quixote Livraria deu parabéns para todos, né? Tornaram esse palco da Feira do Livro mais colorido e divertido. O Inaê de Souza, guri fantasiado de Super Choque, fala bonito. Daniela Padilha, parabéns para o meu amigo Josias. Muito bem. O Fábio Vale, concordo, é impossível. Gostaria que alguém do grupo falasse o que é a política no Calvin e Haroldo. Se alguém puder responder, mas rapidinho, resumidamente, alguém gostaria? Ou quer deixar para outra oportunidade? O que vocês pensam? É a política no Calvin e Haroldo. Eu acho que eu vou responder de forma mais rápida e sincera. É dificílimo sintetizar Calvin e Haroldo, a política Calvin e Haroldo assim de bate-pronto. Impossível, tá? A gente pode entender que Calvin e Haroldo é uma escola de filosofia, basicamente, fantástica ali. Um pouco diferente da Mafalda, que é mais política, Calvin e Haroldo é um pouco mais profundo e menos dado à questão política por si só, de modo mais agressivo, mais contundente. Mas entendê-la, tu entende Calvin e Haroldo e explica em um minuto, Irani? Mas é interessante o retrato da sociedade americana, ali do Calvin Haroldo, do dia a dia, mas é difícil sintetizar. Amigo Fábio Vale, foi esse, né? Sim, Fábio Vale. Fábio, tentou nos derrubar aqui para explicar isso. A gente foge dizendo que ele tem várias camadas. Dá para te acrescentar ali no dia a dia ou até em camadas mais profundas de política, filosofia, até do universo. Então, cara, é bem complicado. Muito bem. Então, está respondido para ti, hein, Fábio? E também sempre vendo mais coisas, mais novidades. E a política está sempre mexendo, né? Então, é uma coisa viva, né? Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui na 36ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, que é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e de Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves, Sistema Fé Comércio RS Sesc e 16ª CRE. A gente está contando com o apoio do curso de design da Universidade de Caxias do Sul, Hotel Vinocap, Clube Aliança e Via Sul Serviços de Internet. Temos o patrocínio da Corsan, Evoluir nos Define, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, Multimóveis, Politorno Móveis e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal Pátria Amada Brasil. Então, voltamos já já. Até!